Olá pessoal, hoje eu quero apresentar como instalar de forma adequada aquecedor, seja ele 220 ou 127. A primeira dica que eu vou apresentar para vocês é o aquecedor. Depois que prendeu, esse aqui por exemplo é um lavatório da Dompel. Tem aqui o suporte do aquecedor, você vai colocar ele na posição, inclusive, de quando for instalado, ficar com fácil acesso para a chave. Fácil assim, entre aspas, né? Porque você vai ter que colocar ele na posição morna ou quente e fazer a interrupção por um disjuntor ou até pelo plug. Recomendo, para quem vai fazer instalação de uso contínuo, vai usar muito, use preferencialmente conectores rápidos, como é o caso desse conector aqui, ó. Não precisa nem fita isolante. E o fio tem que ser um fio grosso, porque senão ele pode esquentar. A parte elétrica também tem que estar bem dimensionada e a parte hidráulica também tem que ter uma boa pressão. Então, vou começar aqui apresentando, ó, a pressão da água que tem que ter. E vou apresentar aqui uns probleminhas que vocês também têm que cuidar. Olha só, vai vazar água aqui e vai sair água por aqui. Por que vai vazar aqui? Porque está faltando uma borrachinha. E olha só, olha a pressão. Aqui são 4 metros de coluna de água, tem bastante água. E aqui, ó, não adianta colocar veda-rosca. Porque se colocar veda-rosca aqui, ó, não vai segurar. Porque o que segura ele, principalmente quem veda, é uma borrachinha. E essa borrachinha, no caso, é essa aqui, ó. Já tô pegando aqui. São essas borrachinhas que vão isolar ela, vão vedar. Essa borrachinha que precisa, quando vai instalar a mangueirinha que vai pro lavatório. Aqui, ó. Essa aqui é a entrada. E aqui é a entrada que vai antes do registro. E é isso que eu quero apresentar. Como que tira um lavatório com um registro desse? Ele vem encaixado. É só puxar com força e rosquear esse aqui, ó. E aqui vai sair o registro. O registro tem uma parte, ó, bem específica, que é em forma entrada. Essa entrada é a entrada de água, que tem que vir do ponto de água, né? Você coloca uma entrada e a saída assim vai pro aquecedor. Tá aqui embaixo. E aqui, a posição que o aquecedor tem que trabalhar é sempre essa posição, jamais deitada. Então depois que você colocou a entrada, aqui ó, vou colocar o registro, de volta aqui no lavatório, você aperta ele. Cada registro tem uma posição, uma forma de colocar, né? Claro. Firmou, aqui ó. Firmou, coloca a canopla, bateu. E aqui, ó, a posição do aquecedor que tem que ser instalado. Aqui já está pronto, só falta parafusar, tá? Foi desparafusado, são 2 parafusinhos. E vou mostrar aqui funcionando a parte elétrica. Esse aqui é o que vai para o aquecedor, né? Ou para o aquecedor não, para o registro. Esse registro só pode ser instalado, inclusive, antes desse aquecedor. Jamais depois. Tanto é que o ponto de rosca que ele tem, ó, não permite você ter muita pressão. Se você colocar esse registro depois dele, você queima, tá? Então sempre antes. E aqui, ó, para colocar na parte da entrada de água, a borrachinha sempre ajuda. Eu já peguei muitos lavatórios, tá? Quando eu fazia instalação desse aqui nos salões, o pessoal enchia de veda-rosca. No caso aqui, ó, ele tem que rodar. Vou mostrar um engate flexível para ser mais fácil. O engate flexível ele é flexível, como já diz aqui, ó. Ele roda solto. Esse aqui, como é uma adaptação, vocês podem utilizar qualquer outro mecanismo de alimentação de água, mas desde que esteja bem firme, sem vazamento de água. Aqui, ó, sempre tem que ter borrachinha. Pouco adianta usar veda-rosca, tá? Então aqui, ó, eu só vou fazer uma posição de giro contrário para poder, porque esse aqui não roda, tá? Tá firme. Não adianta usar ferramentas, tá? Tá vazando água, tem gente que pega e aperta e às vezes acaba quebrando. O ideal é colocar a borrachinha. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu estou invertendo, vou colocar aqui, ó. Às vezes vai ficar um pouquinho de volta ainda. Mas o ideal é engate flexível, ó. Apertar ele na mão mesmo, porque a borrachinha é quem vai segurar. Ó, eu coloquei aqui só para apresentar de modelo para vocês. Ficou um pouquinho de volta porque ele não está rodando. A mão, a força da mão é o suficiente. Agora eu vou poder abrir desde que esse registro esteja fechado. Aqui, ó, o chinha já ia girar para o meu lado. Está fechado. Vou abrir aqui então o registro e já preparar para a parte, ó. Como a parte elétrica não está ligada, pode ver aqui, ó, tá solto, eu posso ligar ele. Não vai ter pra onde queimar o aquecedor, porque jamais pode ser nessa posição ligado o aquecedor, tá? Só vou testar aqui, ó. Abriu, agora eu posso abrir aqui, ó. Tá conectado, pode ver que tem uma boa pressão de água. Isso aqui, ó, é o suficiente para esse aquecedor trabalhar. Agora, para poder acionar um mecanismo elétrico, nessa posição tem que ficar. Se ficar aqui, ó, ele expõe a resistência e acaba queimando a resistência, tá? Então lembrar de primeira água que tem que vir para o aquecedor tem que ser na posição desligada ou desconectado, né? Aí você pode, aqui, ó. Aí você pode abrir, aqui o bojo encheu de água. Nesse momento aqui ele está cheio. Se eu fizer isso aqui, ó, ele sai, na hora que estiver fervendo a água aqui dentro, ele vai começar a deixar espaço aqui dentro, o que vai acabar queimando, tá? Então nesse momento aqui, ó, não está esquentando. Para poder ligar, agora, ó, já que está com água aqui dentro, não, enchi de água, posso ligar, no caso aqui, ó, esse aqui é um 220, mas eu posso usar tanto em 127 como 220. Vou ligar em 220 que eu preciso mostrar funcionando. Aqui, ó, em 220, não está firme, porque esse aqui não é o ideal para ele, o ideal é de 10 amperes. Ó, nessa posição, então, posso ligar na posição quente e apresentar ele funcionando. Presta atenção que até vai fazer um pequeno barulhinho. Ó. E aqui já está saindo quente. E agora, ó, é só fixar esse aparelho nessa posição. Faça tudo sempre desconectado, né? Fixou ali, parafusou ali aqui, já está pronto. Uma dica também para conexão, que vocês podem utilizar, você pode usar até a mangueira. Só que quando for usar a mangueira, lembre-se, o ideal é fechar o registro à noite, porque mangueiras podem estourar. Então, se a pressão for muito alta ou principalmente já da rua, você tem que usar às vezes até redutor de pressão. No caso aqui, como é uma caixa d'água, sem redutor de pressão. Foi reduzida a pressão porque aqui, ó, ele entra maior e sai aqui um pouco mais fino. Lembrando, se ligar e se ele estiver levemente inclinado assim, a tendência é queimar a resistência. Posição ideal sempre, isso aqui, ó, saída de água para baixo. Colocar ele virado, você vai queimar ele. Aqui, ó, sempre esquenta. Tive que colocar um enforca-gato aqui, ó, porque ele ficava soltando. A partir do momento que esquenta, ele dilata e acaba soltando. Isso aqui, ó, pode ser enforca-gato, fita Hellerman, né, o nome, ou pode também colocar até um
uma presilha metálica para poder travar, porque esse aqui ele esquenta. Esquentou, ele tende a se soltar. E ó, aqui ficou firme. Isso aqui ajuda a manter a mangueira firme. Tudo são adaptáveis. Aqui no caso da duchinha, ó, jamais pode ser utilizado aqui, ó, gatilho nesse registro. Se usar gatilho com esse tipo de aquecedor, você queima também a resistência. A pressão de água tem que ter um fluxo de água considerável, porque senão ele não consegue esquentar. Então, aquelas pessoas que têm o ar, tá muito frio, às vezes está numa posição, tipo, o ar está muito gelado, às vezes vão reduzir. Se reduzir, a tendência é queimar a resistência. Tem que ter fluxo de água. Então, se a caixa d'água for muito baixa, também queima. Essa é a dica atual para vocês.